Graça e paz, queridos. Amém. Deus é bom, realmente. Deus é bom. Pai amado, bendito o Senhor dos céus, bendito o Senhor da terra. Nós te louvamos, exaltamos, glorificamos o teu nome, Senhor. E nesse instante, Senhor, assim como lançamos sobre ti, Senhor, nesse momento, os louvores, nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor derrame sobre nós a tua porção de palavras. Deus, prepara o nosso coração, prepara a nossa mente, e por isso, ó Deus, em primeiro lugar, te pedimos perdão pelos nossos pecados. Deus, se pecamos por pensamentos, se pecamos, meu Deus, por ações ou por palavras, Deus, em nome do Senhor Jesus, nos perdoa, Senhor. E nos ajuda, Senhor, a mantermos a tua palavra dentro de cada um de nós. Para assim, meu Deus, a cada dia, crescermos na tua presença. Pai amado, Pai bendito, tudo isso nós te pedimos e te agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Gálatas. Carta de Paulo aos Gálatas. Então, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 1º e 2º Coríntios. Pronto. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versos de 1 a 13. Versos de 1 a 13. Com o tema nesta manhã, vivendo a liberdade de Cristo. Vivendo a liberdade de Cristo. Gálatas capítulo 5, versos de 1 a 13, diz assim a palavra do Senhor: para a liberdade foi que Cristo nos libertou, por isso permanecei firmes, e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. Eu, Paulo, vos digo, que se vos deixardes circuncidados, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado também a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-se na lei, da graça caístes. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Vós corrias bem. Quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Eu confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá então a condenação. Eu, porém, irmão, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Logo, está desfeito o escândalo da cruz. Quem dera que se até mutilassem os que vos incitam à rebeldia, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Aleluia. Pai, obrigado por essa tua porção de palavra. Obrigado, Senhor, porque para a
liberdade em Cristo, o Senhor nos chamou, o Senhor nos transportou, o Senhor, meu Deus, nos purificou, nos santificou, nos adotou para sermos livres em Cristo Jesus. Pai amado, que nesta manhã possamos cada um de nós compreendermos a importância de vivermos a liberdade em Cristo Jesus. Pai amado, Pai bendito, essa oração nós a fazemos em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém e amém. Poder sentar, queridos. Obrigado. Você nos seus lares também, por favor. Estamos em culto, sua casa é a igreja do Deus vivo, você está em culto no seu lar. Então, prepara um lugarzinho, vai para um lugarzinho onde você pode abrir tranquilamente a Bíblia, você sentar-se tranquilamente e então meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Aleluia. Bem, queridos, não sabemos muito bem em que ano foi escrito esta epístola, mas sabemos que ela foi escrita entre o ano 48 e 53, 55. Bom, Paulo escreve aos Gálatas, uma região praticamente do Império Romano, para reivindicar, em primeiro lugar, o retorno da igreja à liberdade de Cristo Jesus. Em segundo lugar, reivindicar a sua posição de apóstolo naquela igreja. Quando Paulo sai, funda a igreja cresce, chegam então mestres judaicos cristãos, e esses mestres, eles começam a ensinar a igreja que necessariamente para sermos purificados, necessariamente para sermos salvos, necessariamente para termos comunhão com Deus, com Jesus e com o Espírito Santo, a igreja como um todo precisava voltar à lei judaica. Os homens deveriam circuncidar-se e toda a comunidade deveria viver plenamente toda a lei judaica. Paulo então ouve o que está acontecendo na igreja de Gálatas. Por isso que Paulo efetivamente, logo no início da sua carta, vai dizer assim, Gálatas capítulo 1, verso 6: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Paulo então classifica a ideia de que trazer a lei judaica para a igreja era efetivamente abrir mão do evangelho de Cristo para começar a viver um outro evangelho, uma outra boas novas, só que não são as boas novas de Jesus. Paulo ele vai, durante toda a carta de Gálatas, trabalhar a ideia de que a igreja precisa retornar à liberdade, mas com cuidado, para não dar a ocasião de que, já que eu sou livre, eu posso fazer tudo. Paulo ele é bem claro que vivemos na liberdade de Cristo, mas não demos a ocasião à carne. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas, ponto final. Todas as coisas me são lícitas, mas veja, Paulo está falando das coisas lícitas. Paulo não está colocando aqui drogas, não está colocando prostituição, não está colocando adultério, não está colocando mentira, não está colocando roubo, não está colocando bebida alcoólica, não está colocando cigarro. Paulo está colocando as coisas lícitas. Hoje as pessoas dizem, posso todas as coisas e fazem tudo. Não foi isso que Paulo disse. São as coisas lícitas. Então, vamos começar então
a verificar nesse capítulo 5 o desfecho da admoestação, do ensino de Paulo sobre a liberdade em Cristo. Bom, em primeiro lugar, eu peguei 4 textos e gostaria que vocês tivessem caneta, anotassem, depois podem verificar isso. O primeiro texto é João 8,32, o qual o próprio Jesus Cristo diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Veja, o próprio Jesus vai usar a palavra verdade como aletheia, discussão humana. Já disse a vocês que Jesus usa 2 palavras com sentido de verdade. A palavra amém, com sentido de verdade, e na Bíblia, especialmente no livro de João, todas as vezes que você vê em verdade vos digo, essa dupla verdade, Jesus nunca vai usar o termo grego aletheia. Jesus vai sempre usar o termo hebraico amém, o acróstico amém. Ou seja, todas as vezes que ele utiliza dessa dupla verdade, ele trabalha a ideia de que é algo dado por Deus dos altos céus e que não abre espaço para discussão humana. Ela é dada pronta, trabalhada, completa. Já o outro termo, verdade, que é aletheia, o termo grego, ele admite a discussão, admite o estudo, admite então os homens começarem a discutir entre si o que é a verdade. E aí Jesus em João 8,32 vai dizer que quando conhecermos a verdade nos libertará. Primeiro ponto. O segundo se encontra em 2 Coríntios 3,17, que nos diz: ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, há liberdade. Então vamos lá. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas essa verdade, ela coexiste, ela permanece aonde o Senhor está presente. Vou repetir: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas essa verdade, ela existe, ela permanece aonde o Senhor está presente. Ou seja, quando o Senhor sai da igreja, quando o Senhor é removido da igreja, a liberdade deixa de existir. E aí vão entrar os dogmas, vão entrar as normas, vão entrar os consensos humanos de como naquele lugar cultuar a Deus. E aí começam a ensinar: só pode entrar aqui de branco. Já ouviram isso? Aqui você só pode orar de joelho. Então são normas criadas por homens para substituir a liberdade de Cristo, pois Cristo não está presente naquele lugar. Terceira referência muito importante, Colossenses capítulo 2, verso 13. Paulo vai nos dizer assim: ele, Jesus, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, vamos lá. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Segundo, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, há liberdade. Ou seja, só há liberdade quando Cristo está presente. Terceiro, essa liberdade foi nos dada porque Ele nos transportou do império das trevas
para o reino de luz. Ou seja, conhecereis a verdade, e a verdade nos libertará quando Cristo está presente e quando nós estamos no reino do Senhor aqui na terra. Quarto ponto, Romanos 6, 18, que diz assim: e uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Ou seja, em primeiro lugar, conhecereis a verdade vos libertará. Só há liberdade se Cristo estiver presente. Se Cristo estando presente, nós estamos no reino de luz. E por que nós estamos no reino de luz? Porque nós fomos libertados do pecado. E a partir desse instante, nós somos servos da justiça. Ou seja, nós somos justificados pelo sangue de Cristo Jesus. Essas quatro realidades são extremamente importantes porque a gente ouve frequentemente descrito em vários lugares, especialmente aqui em Salvador. Eu sou livre. Tem até uma música, eu sou livre para adorar. Mas que liberdade Cristo me deu para adorar? Que tipo de adoração eu posso fazer com essa liberdade? O que eu posso fazer com a liberdade de Cristo? É isso que Paulo nos traz nesse capítulo 5 de Gálatas. Então aprendemos que liberdade Paulo está falando, a mesma liberdade de Jesus. Que liberdade é essa? Quebra das algemas do pecado. Sair do reino das trevas e ser transportado para o reino de luz. Só existe uma única forma, uma única maneira de sermos transportados do reino do pecado para o reino da graça, confessando Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Quando confessamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. As algemas do pecado são quebradas, tornando-nos livres. Paulo e Jesus Cristo estão usando a mesma linguagem do antigo, no momento em que eles estão falando. Eles conhecem a escravidão, eles conhecem homens e mulheres que vivem algemadas toda uma vida, porque são escravos. Jesus vai trazer a ideia dessa escravidão para o pecado. Paulo, que diz de si mesmo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, vai dizer a mesma coisa de Jesus. Vai trazer a ideia de que é a liberdade do pecado, é a liberdade das algemas, é a liberdade de ser transportado do reino das trevas para o reino de luz. E aí, depois que Paulo ensinou tudo isso para a igreja, Paulo vai fazer as suas viagens missionárias, ou concluir as suas viagens missionárias. Depois vai ser enviado para Roma para julgamento e sendo morto. E nesse período entram então mestres judaizantes cristãos para mudar completamente o pensamento de Jesus, que era também ensinado por Paulo. Paulo ele quer pegar literalmente a palavra de Jesus e aplicar na igreja. Por isso ele começa assim o capítulo 5. Para a liberdade. Para a liberdade. A primeira coisa que Paulo vai colocar nesse capítulo 5 é que para a liberdade é que Cristo nos libertou. De que liberdade
liberdade Paulo está falando? Liberdade do pecado, liberdade do reino das trevas, liberdade de estar debaixo da autoridade do diabo, liberdade a partir de agora para ter todos os pecados purificados. Veja, Paulo é enfático em dizer: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. E como é que Cristo nos libertou? Tomando para si todos os nossos pecados, tomando para si toda a autoridade para purificar todos aqueles que confessam Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Veja, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por isso, permaneça firme e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. Não permitam que pessoas tirem vocês da liberdade de Cristo. Não permitam que vocês saiam dessa liberdade, desse conforto de conhecer o que Jesus fez por nós, para voltar a um outro ensino. O ensino que coloca Jesus em segundo plano, o ensino que coloca doutrinas humanas acima da liberdade de Cristo Jesus. Paulo vai dizer assim, permanecer firmes. Paulo usa a mesma afirmação ou a mesma palavra de Efésios capítulo 6. A armadura de Deus, para que vocês resistais no dia mau e permaneça firme. Paulo diz que se alguém entrar na igreja tentando tirar a nossa liberdade em Cristo, tentando tirar nosso conforto, a nossa comunhão, a nossa certeza de que Jesus nos transportou das trevas para o reino de luz, permaneça firme, não aceite, resista, não permita que ensinem isso dentro da casa de Deus. Cor de roupa não salva ninguém. Guardar dias ou comidas não salva ninguém. Orar sentado ou de joelho ou em pé, efetivamente não é uma regra. Isso não pode ser determinado como Deus só vai ouvir se você orar de joelho. Não é bíblico. Deus ouve um coração contrito. Deus ouve um homem ou uma mulher que está buscando do Senhor. Não importa se ele está deitado. E se ele estiver prostrado no hospital. Então precisamos entender que a doutrina de Cristo, da liberdade de Jesus, é uma doutrina para permanecermos firmes com o Evangelho de Jesus. Todo e qualquer outro ensinamento, volto a dizer, Paulo vai dizer que é um outro Evangelho, e não o Evangelho de Jesus. Por isso, permaneça firme e não submeta de novo ao jugo da escravidão. Então, a primeira coisa que precisamos deixar claro na igreja, é que quando Jesus nos transportou do reino das trevas para o reino de luz, ele não colocou condicionantes humanos para permanecermos livres. Ou seja, eu não preciso usar uma roupa branca, ou vermelha, ou azul, ou vermelha, sei lá, qualquer cor que crie. Eu não preciso estar 24 horas de camisa de manga comprida para ser salvo. Não, a minha liberdade não está nessa coisa, não está na comida, como o próprio Paulo diz, não está na bebida. Deixa eu só ler aqui para vocês. Colossenses capítulo 2, verso 16, vai dizer assim, ninguém, pois, vos julgue por causa da comida e bebida, ou dia de festa,
ou lua nova, ou sábados, porque tudo tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. O corpo aqui é a igreja. Ninguém se faça juiz contra vocês, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuados, sem motivo algum da sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos cresce o crescimento que procede de Deus. Cuidado com a igreja, cuidado com o crescimento. Tem que ser um crescimento que procede de Deus. Cuidado com o crescimento. Nem todo crescimento procede de Deus. Temos que ter muito cuidado. Paulo é bem claro aqui em Colossenses. Mesmo que eu tenha uma revelação, mesmo que eu tenha uma visão de anjos, seja o que for, se não estiver dentro da palavra, se não estiver exatamente como a palavra, não pode ser colocada na igreja, não pode ser colocada como doutrina na igreja. Paulo deixa isso bem claro, não é pela comida, pela bebida, pelo guarda de dias ou de sábados, ou por festas, que eu devo ser julgado. Deixa eu abrir aqui só uma importante informação. Quando Paulo fala em bebida, não estamos nos relacionando agora com bebidas alcoólicas aqui, hein, gente? Pelo amor de Deus. Nós abrimos mão desse processo de bebidas alcoólicas por testemunho do Evangelho. Nós testemunhamos que não precisamos disso para vivermos em paz aqui na terra, em liberdade. Então, verso 2 de Gálatas capítulo 5. Eu, Paulo, vos digo que se você voltar a circuncidar-se de Cristo, ora, nada vos aproveitará. A ideia central de Paulo, claro aqui na carta, é que se nós colocarmos doutrinas extra-bíblia, nós estaremos nesse instante removendo tudo aquilo que Jesus pode nos dar de liberdade. De Cristo, nada vos aproveitará. Então, para Paulo, são ideias antagônicas, contrárias, são ideias que não podem estar juntas, ou doutrina do homem, ou Jesus. Temos que escolher. Como é que a igreja quer caminhar? É com as escrituras ou com os ensinamentos dos homens? É com Jesus ou com a lei judaica? Temos que tomar uma posição. Paulo deixa bem claro, se a gente colocar aqui as leis judaicas, nós estamos removendo Jesus do centro, do controle, do cabeça da igreja. Por isso Paulo diz, permaneça firme e não permita que isso aconteça. Verso 3, de novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei, todo o conjunto de leis judaicas. Quando Paulo coloca isso, os mestres judaico-cristãos trouxeram a ideia, não, deixa só a circuncisão. É o pacto entre Deus e Abraão, deixa só a circuncisão. Todos os outros normas judaicas, eles deixavam de lado de certa maneira. Paulo deixa bem claro, quando se põe uma, se põe todo o conjunto. Eu não posso escolher dentre uma das leis, apenas uma. Se eu ponho uma, eu ponho toda a norma judaica. Se é para guardar sábado, é para guardar sábado. Se é para guardar festa, é para guardar festa. Se é para comida, é para
famílias. Então eu tenho todo um código de normas que deve ser como doutrina da igreja. Só que quando eu coloco tudo isso, eu retiro Jesus da igreja. Retiro o evangelho de Jesus da igreja e coloco um outro evangelho no meio da igreja. Por isso, precisamos estar atentos ao que estão nos ensinando. Mesmo que seja extremamente bonito. Quer ver uma coisa extremamente importante? Há um post que circula nos apps que diz assim, deixa eu tentar me lembrar. Quando Deus quis criar a natureza, falou com a terra. Já ouviram esse postzinho? Ok. Quando Deus quis criar os peixes, falou com o mar. Quando Deus quis criar o homem, disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. É um post bonito, mas completamente fora da palavra de Deus. Primeiro que Deus não falou com a terra, porque a terra não tem poder. A terra não gera vida de si mesmo. Foi Deus que criou toda a natureza. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Esse post me deixou, porque esse post apareceu no grupo de pastores. Eu tive que perder um pouco a paciência. Quando aparece no nosso meio, tudo bem, a gente até foi, mas veja aqui. Gênesis, deixa marcado uma gala. Eu vou ler rapidinho aqui. A porção seca, Gênesis capítulo 1, verso 10. A porção seca, Deus chamou terra, e o da água, e o juntamento das águas, mares. E viu Deus que tudo isso era bom. E disse Deus, produza a terra, relva ervas que dei semente, e árvores frutíferas que dei fruto, segundo a sua espécie. Deus não falou, ó terra, produza semente, terra, produza erva. Sabe quem é que ensina isso? Aqueles que trazem a ideia do, não sei se vocês já ouviram esse termo, pangermínio, eu me lembro daqui a pouco dele, que é a ideia grega de que a terra tem vida, a terra é um ente vivo, a terra ela efetivamente gera de si mesmo tudo aquilo que existe, ou seja, não precisa de Deus. Nós, como cristãos, pelo menos até agora, o nosso conceito é que Deus é o Criador de todas as coisas, inclusive da terra. Deus é o Criador da natureza, Deus é o Criador dos animais, Deus é o Criador dos mares, da terra, do céu, do universo e dos homens. Ponto final. Essa é a ideia nossa de Deus Criador. Esse post ele tira, mas veja que é algo bem bonito, chega a empolgar. E Deus, quando quis criar o homem, disse, façamos o homem. Deus nunca disse à terra, nunca deixou para a terra ou deixou para os mares a autoridade para eles produzirem vida. Quem produz vida é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Se vocês lerem Gênesis, e disse o Senhor, produza. E disse o Senhor, mares sejam povoados. Mas foi o Senhor que disse. Foi o Senhor que produziu. Então, a criação é de Deus. A gente precisa ter muito cuidado com esses postzinhos que estão tirando de Deus a sua ação de criador. E o pior é que é escrito de uma maneira tão bonita que às vezes nos deixamos levar. Exatamente. Então, queridos, de novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar que está obrigado a guardar toda a lei. Ou é a lei judaica, ou é a Bíblia, ou seja, o Evangelho, o Novo Testamento. A gente tem que escolher o que é que nós queremos. Ou é Cristo, ou as normas humanas. É isso que Paulo está dizendo. Verso 4: de Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-se na lei, da graça você caiu. Veja o que Paulo está dizendo. Veja, é o sangue de Jesus que nos purifica
de todo o pecado. Essa purificação é chamada de justificação, pagamento de tudo aquilo que era necessário para compor, destruir, anular a morte eterna que estava em nós, pois o salário do pecado é a morte. Quem é que paga esse valor para a morte? Jesus. Ele tomou a nossa morte e lançou sobre nós a sua vida. Veja, é o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado, é o sangue de Jesus que nos justifica, é o sangue de Jesus que nos transforma de criaturas em filho, é o sangue de Jesus que nos transporta do reino das trevas para o reino de luz, é o sangue de Jesus que nos dá a liberdade de fazermos parte do corpo de Cristo. O que a igreja de Gálatas fez foi colocar a doutrina judaica, ensino judaico, e Paulo disse: quando vocês fizeram isso, vocês retiraram, removeram Jesus da igreja, e vocês da graça caíram, estão longe da graça, porque a graça é um dom de Deus. Graça é um presente inefável de Deus para nós. Graça aqui é salvação. O que Paulo está dizendo é: vocês nunca conheceram a salvação, vocês nunca viveram a salvação, vocês nunca tiveram comunhão com a salvação. Quando vocês tiram Jesus, vocês tiram efetivamente a salvação de Deus do meio da igreja. E veja, Paulo está falando para uma igreja, não está falando para o mundo, não. Por isso precisamos ficar atentos ao que estão nos ensinando. Por favor, confira sempre. Tem um ensinamento agora de que Jesus já voltou. Mandaram para mim, eu fui verificar esse vídeo. Eu fiquei abismado. Tinha cento e pouco ou 20 mil, como é que chama? Inscritos, como é que chama aquele negócio? Visualizações. Não, é inscrito, como é que chama? Que a pessoa se inscreve. Que se cadastra, né? Para Se cadastra, como é o nome? Seguidores. Veja, tinha ou 100 e poucos mil ou 20 e poucos mil, não sei muito bem aqui agora. E o cara efetivamente doutrinou a igreja, ensinou a igreja de que Jesus já voltou. Que essas igrejas que ensinam que o Senhor Jesus não voltou ainda, eles estão enganando. É a mesma que ensina que não se pode mais ter ceia do Senhor, porque a igreja primitiva nunca fez a ceia do Senhor. Os apóstolos nunca cearam a ceia do Senhor depois da morte de Jesus. Também anularam a questão do batismo, estão tirando tudo. E o que me assusta, ou 20 e poucos mil, mas eu acho que era 100 e poucos mil pessoas Do Evangelho. do Evangelho. Aqui pra gente, me desculpe, eu estou falando em tese. Aqui tem seguidores da Ivete Sangalo, eu vou parar por aqui. Me desculpe, meu pastor. Não, tranquilo. Eu não estou falando de ninguém fora, não. Aqui dentro, eu estou falando em tese. Não estou especificando ninguém. É você aqui e é você aqui à minha esquerda. Eu não estou especificando ninguém. Mas aqui pra gente, viu? Falar pastor só para quem eu e o senhor, pastor. E a Monte Calvário. Tem seguidores da Ivete Sangalo. Vamos tomar vergonha na cara, gente. Mas não pode. Mas veja, Pra gente, vamos, pastor. Obrigado pelo espaço. tranquilo. Continue. Veja, esses ensinos, que até são feitos de uma forma muito bonitas, extremamente emotivas, está levando as igrejas a ficarem cheias. Cuidado com o crescimento que não provém de Deus. Amém. Cuidado. Tudo que estou dizendo, por favor, Amém. não importa quem seja que esteja aqui à frente, não importa. Confirma lá com a palavra de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Confirma. E aí, meu irmão, faz igual a Paulo.
O que é do Senhor fica, o que não é do Senhor, Amém. a porta da rua está ali, pelo amor de Deus. Heresia aqui na igreja, não. Ensinos de anjos, ensino de demônios aqui na igreja, não. Aqui é um ensino de Cristo Jesus, do Evangelho, da Palavra. E é isso que precisamos ter no nosso meio. Bom, queridos, porque nós, verso 5, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém de fé. A nossa esperança não provém do que eu vejo, mas do que eu creio. A minha salvação vem por meio de fé. Quando eu tiro Jesus, quando eu ponho doutrinas judaicas ou doutrina dos homens, quando eu começo a guardar dias, quando eu começo a selecionar comidas, literalmente, como Paulo diz, eu não vivo mais por fé, mas por realidades humanas. Precisamos ficar firmes na palavra. Amém. Você consegue me ouvir? Precisamos ficar firmes Glória a Deus. na palavra. Em última instância, querido, em última instância, se Jesus voltar nesse instante, é a palavra que vai nos levar com o Senhor, através da salvação. Através da salvação. Amém. Por isso, quer ter liberdade? Então tenha liberdade em Cristo Jesus. Glória a Deus. Liberdade na palavra, no Evangelho. Viva essa palavra. Amém? Essa é a parte 1. Terça-feira, nós estaremos trabalhando a parte 2 dessa mensagem, não perca. Nós estaremos finalizando com essa última citação aqui do verso 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. A igreja de Cristo foi chamada à liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos, auxiliares, ajudadores uns dos outros. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Terça-feira eu espero você. Então não esqueçam. Revisa em casa aí João 8,32, 2 Coríntios 3,17, Colossenses 2,13, Romanos 6,18. Terça-feira eu vou trazer mais alguns textos e Gálatas 5, de 1 a 13. Amém? Que Deus nos abençoe. Você foi abençoado nesta manhã? Amém. Aleluia. Dá glória a Deus de momento. Aleluia. Fiquem atentos, por favor, naquilo que nos ensinam. Está na palavra? Amém. Todo mundo dá glória a Deus. Não está na palavra? Epa! Tem alguma coisa errada aí. Ok? Que Deus nos abençoe. Terça-feira nós estaremos juntos aqui mais uma vez.